Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Aimee. A dupla é formada por mim, por Manuela Mendes, e a gente vai falar um pouco sobre o que é a teoria da justiça restaurativa. Bem, primeiro tratando, sobre o conceito, que eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa entender, é que é uma forma, diferenciada da gente tratar o crime e a criminalidade. Bom, a gente tem Howard Zinn, que é um dos autores principais, que tratam sobre a justiça restaurativa. E ele diz que da mesma forma que a gente faz com a câmera, de utilizar lentes diferentes, de trocar as lentes, a gente precisa fazer com o crime. Então, o que é isso, Como é que a gente vai fazer? A gente utiliza uma lente maior para captar mais coisas. Entretanto, ela vai trazer mais distorções. Quando a gente utiliza de uma lente menor, ela vai captar menos coisas, mas vai trazer distorções menores. E aí seria essa segunda opção que a gente utilizaria para o crime. Por quê? Porque a gente, se utilizando dessa lente menor, a gente vai captar variáveis, fatos, que realmente são importantes para a gente entender e para a gente tratar o crime e a criminalidade e conseguir ali, de certa forma, resolver aquela questão. Bom, um outro ponto que é importante da gente tratar aqui é sobre a vítima, Por quê? Porque na justiça retributiva, que é a nossa justiça, ela tem como objetivo maior a punição do agente, Na justiça restaurativa, diferentemente da retributiva, ele dá um enfoque maior para a vítima. Ele vai, de fato, olhar quais são os anseios, quais são as necessidades da vítima. Então, ele não deixa de lado, porque na retributiva, o Estado ele vai representar a vítima, mas ele acaba por, assim, de certa forma, esquecendo aquela vítima. Agora, um terceiro ponto importante que a gente precisa destacar é como se dá essa resolução do conflito. E é no contencioso, não é? Como é? Primeiro, no caso, ele se distancia um pouco desse rito muito formal que a gente usa no contencioso, E aí a gente se utilizaria da mediação também, da conciliação, essas formas de composição de conflito, que são utilizadas. Então, eles utilizam tanto a vítima, como o infrator, e quando oportuno, uma outra pessoa que foi diretamente ou indiretamente afetada por aquele crime, Ou seja, é uma participação coletiva para que a gente, para que a gente consiga, de verdade, solucionar aquele conflito que foi gerado anteriormente, E aí a gente pode utilizar mediadores, facilitadores, E é necessário aqui suprir as necessidades tanto da vítima quanto do réu, Ou seja, do agente que cometeu uma determinada infração, um determinado crime. Porque ele traz um enfoque maior na justiça restaurativa para as relações humanitárias. Agora, a gente tratando um pouco sobre sua origem, ele na verdade surge, através de pesquisas feitas por cientistas e tudo mais, que eles buscaram, em tribos indígenas do Canadá, da Nova Zelândia e até da África também. E aí eles começaram a perceber como é que se davam as resoluções de conflitos naquelas tribos. E eles viram que essa resolução de conflito era feita exatamente como é aplicada hoje a justiça restaurativa, por meios consensuais, de composição, em que participavam o coletivo para que se chegasse aí a uma resolução daquele conflito, Enfim, e a primeira aplicação, do que seria a justiça restaurativa foi no Canadá, mais ou menos nos anos 70, se eu não me engano, acho que foi no ano de 1974, no caso de 2 jovens adolescentes que acabaram aí fazendo uma baderna, e criaram danos, em 22 propriedades. E aí, o que o juiz do caso fez? Ele pegou esses 2 infratores, e fez com que eles falassem com todas as 22 vítimas, olho no olho, e ele teria como objetivo, nesse caso, de fazer com que esses 2 jovens, eles pedissem desculpa por meio justamente dessa troca de olhares, deles olhando de fato qual foi o agravo,
que eles cometeram realizando esse crime. Agora eu passo minha palavra para a Manuela. Oi pessoal, tudo bom? Bom dia, eu me chamo Manuela e junto com a Aimee a gente vai falar um pouquinho sobre o que de fato é o conceito, as características da justiça restaurativa. E aí a gente acredita que para que vocês entendam ela de forma clara e didática, seria legal que a gente trouxesse esse quadro comparativo para que a gente entendesse que com as características distintas, o conceito seria mais claro para a gente, certo? E aí a gente trouxe, para comparar com a justiça restaurativa, a justiça retributiva, que ela é bem distinta e a gente vai ver claramente. Um primeiro caso, né, uma das primeiras características bem distintas é porque uma teoria ela vai abraçar as partes unicamente e outra vai incluir os advogados e tudo mais. Por quê? Porque o objetivo de uma é restaurar, é entender ali a cabeça de cada um e tudo mais. Já a outra, ela vai ter mais o objetivo de punir mesmo, de não entender as partes e apenas buscar por uma resolução jurídica, muito clara e breve, sabe? Sem que de fato exista até o ritual mesmo, que aí mostra que é comunitário, que é de uma conversa e tudo mais. Então, essas justiças, elas têm essas distinções. A justiça retributiva, né, ela envolve as partes, mas também envolve advogados, envolve a promotoria, o Estado, né, em si. Ele toma mais à frente, às vezes até anulando uma das partes. E já a justiça restaurativa, ela pensa diferente. Ela pensa que a mínima intervenção vai trazer uma resolução e um entendimento mais fácil. Outra questão, assim, muito clara é que uma justiça, ela tem, assim, o principal foco dela é na punição. E tchau. Sabe? Não entendendo por outro lado. Já a justiça restaurativa, pelo próprio nome, ela fala, ela quer restaurar ali, ela não pensa numa punição imediata, mas uma punição secundária, caso naquela conversa ali não haja um acordo que leve à frente aquilo, entendeu? Que consiga resolver. Então, eu acho que essas são uma das principais características e que, de fato, conseguem explicar pra gente o que vem a ser a justiça restaurativa, essa justiça que, por mais que seja nova, tem princípios que querem até amenizar mesmo, né, essa questão do sistema carcerário tão entupido, tão cheio, por uma forma diferente de resolver um conflito. Numa conversa, num diálogo, no entendimento entre as partes, de fato envolvidas com profissionais que vão conseguir conduzir da melhor forma. E aí, para finalizar, a gente também acreditou que seria muito interessante trazer para vocês como é a justiça restaurativa e a sua implementação aqui no nosso país. E aí a gente pegou algumas resoluções e portarias que, se vocês tiverem curiosidade, vocês conseguem encontrar lá no site do CNJ. É bem facilmente, você coloca a justiça restaurativa e de cara você consegue acessar. E aí a gente pegou duas resoluções e uma portaria para vocês terem assim a compreensão, né, do que é que a justiça restaurativa tem tomado de espaço em nosso país. O primeiro é na resolução de número 225, né, que ela trata sobre a política pública nacional implantada à justiça restaurativa no âmbito do Poder Judiciário, né, já é um avanço, e aí já vê como, de fato, o nosso país quer implementar algo diferente, uma nova forma de resolução de conflitos entre as partes, né. A segunda é a portaria de número 91, onde o ministro Ricardo Lewandowski, institui um comitê da justiça restaurativa no nosso país e, por fim, a resolução de número 300, que implementa o prazo para que os tribunais possam implementar essa teoria aqui, né, de resolução de conflitos. Então, assim, concluo o nosso trabalho dizendo que é uma teoria muito interessante, às vezes para a gente que pode ter um olhar mais punitivista, pode até ficar meio assim, mas é interessante entender por esse lado, entender toda a história, todo o contexto, entender que realmente existem estudos, e até no nosse país, em Porto Alegre, se vocês tiverem a curiosidade, estudos que comprovam a eficácia. Não são em todos os casos, mas existem casos sim, onde aquela punição, aquela prisão, ela pode ser realmente colocada em segundo plano e ali numa conversa, num diálogo de fato conduzido por um profissional, conseguir chegar num acordo
e aí, de fato, resolver entre as partes, tá certo? Obrigada, pessoal.